vamos falar sobre propósito. E que bacana nós podermos falar sobre isso. E para falar sobre propósito, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre alguns questionamentos que normalmente nós temos. Você já deve ter se deparado com a situação de ouvir alguém dizendo, ou até mesmo você dizer e pensar assim, para que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu tenho que fazer isso ou por que eu tenho que fazer tal coisa? Ou então talvez você já tenha ouvido, com certeza, na verdade, né, alguém dizer de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Isso se dá porque nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que servem a Deus e participam de uma comunidade, nós vemos as pessoas desenvolvendo atividades. E muitas vezes, nós vendo as pessoas desenvolvendo essas atividades, participando de algum ministério, fazendo alguma coisa, nós percebemos que nem sempre nós estamos envolvidos nessas coisas. E pensando sobre isso, às vezes a gente se questiona por que fulano faz, por que fulano consegue, por que fulano tem um dom, por que fulano sempre está envolvido com alguma coisa e eu não. Isso traz um questionamento para a gente. O que é que eu tenho que fazer? Por que é que eu estou aqui? Por que eu frequento uma comunidade? Por que eu estou numa igreja? E normalmente nós olhamos para as pessoas e nós vemos elas cantando, pregando, ensinando, às vezes na escola bíblica, ou ensinando para as crianças. Nós vemos as pessoas falando bonito em alguns momentos, fazendo orações bonitas. Nós vemos as pessoas orando por alguém e os milagres acontecendo. E de repente a gente olha para a nossa vida e a gente não vê essas coisas acontecendo. E a gente não se vê desenvolvendo essas atividades. Mas eu quero dizer que você não é o único que pensa sobre isso, você não está sozinho. Esse tipo de questionamento, esse tipo de dúvida, com certeza já passou pela cabeça de muita gente, se não de todas as pessoas, porque em algum momento a gente se questiona, qual é o nosso propósito? O que é que eu tenho que fazer? Por que é que eu estou aqui? E para falar sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da vida de um personagem bíblico muito conhecido, o José do Egito. A história dele começa a ser contada lá em Gênesis no capítulo 37. E eu já deixo aqui de sugestão para você, ao terminar essa celebração, ou durante essa semana que se segue, você ler os capítulos lá de Gênesis 37, a partir de Gênesis 37, que falam sobre a história de José, que contam a história dele. É uma história muito interessante, muito empolgante, eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque é a palavra de Deus. Então, a história de José, ela começa nos contando que José ele era amado por seu pai. O pai de José, que já tinha 11 filhos, ele amava muito José, porque José era filho de sua esposa, que ele amava muito. E também era o filho chamado de o filho da velhice. E José, por ser muito amado por seu pai, ele era um tanto quanto invejado pelos seus irmãos e também, de certa forma, odiado por eles. Tanto que chegou-se ao ponto de seus irmãos, por conta dessa raiva, dessa inveja que eles tinham de José, venderem ele. Eles o venderam para comerciantes e José foi levado então para uma terra estranha, para uma terra diferente. José foi levado para o Egito. Porém, a Bíblia nos fala que a mão do Senhor estava com José, que Deus abençoava José. E mesmo sendo escravo, e ele trabalhava na casa de um senhor chamado Potifar, que era uma pessoa importante ali no Egito, Deus o abençoava, e tudo quanto ele fazia era abençoado. E Potifar o colocou numa posição importante dentro de sua casa. Mas como tudo não são flores, nem sempre as coisas continuam bem por muito tempo, e a vida de José, vocês vão perceber, ela é assim, ela é cheia de altos e baixos. José estava bem, mas a mulher de Potifar, ela
olhou para José e o desejou. Mas José era uma pessoa muito crente, ele era fiel a Deus e ele fugiu da tentação. Ele resistiu e ele saiu correndo daquele momento em que a mulher de Potifar estava tentando seduzi-lo. Mas ela não gostou e então o acusou de assédio. José foi preso. Olha só, que complicado, que difícil. José não estava fazendo nada de errado. José estava certo, estava cumprindo a vontade de Deus, estava sendo uma testemunha do Senhor, mas ele foi injustamente acusado e foi preso. Lá na cadeia também a Bíblia nos fala que os olhos do Senhor estavam sobre ele. E ele era abençoado ao ponto de que o carcereiro colocou José para cuidar dos outros presos e colocou José para cuidar das coisas ali da prisão. Por quê? A mão do Senhor estava com ele. Ele era abençoado em tudo que ele fazia. Porque ele estava sempre adorando a Deus. E ele estava sempre se lembrando de quem ele era e do que ele deveria fazer. Um servo de Deus. E ali na cadeia, ali naquele momento em que ele estava preso, ele então encontra um dos presos, que era um ex-funcionário do faraó, o rei, o superior ali do Egito. E esse ex-funcionário, era o copeiro-chefe, ele tem um sonho. E ele conta esse sonho para José. E José interpreta o sonho diante da direção de Deus. E ele diz para aquele copeiro, ele fala assim, olha, dentro de 3 dias você vai ser solto e você vai voltar a trabalhar com o faraó. Mas olha só, quando você estiver lá, lembre-se de mim. José interpretou o sonho, mas ele também pediu para o copeiro, falou, lembra de mim. A gente está aqui, a gente é camarada, quando você estiver solto, lembre-se que eu não fiz nada de errado para estar aqui. Tá, mas aí tinha um outro ex-funcionário também do faraó, o padeiro-chefe, que também estava preso. E ele ouviu aquelas palavras bonitas de José e ele também foi contar um sonho. Só que a interpretação do sonho dele não foi tão boa assim. E José então dá a interpretação do sonho do padeiro e ele diz, olha, dentro de 3 dias você vai morrer. E uma coisa que eu olho para esse texto e eu aprendo, queridos, aqui, é que nem sempre o que é bom para um é bom para o outro. José interpretou o sonho de um e trouxe palavras de bênção, e trouxe palavras de ânimo, de força. E ele ficou feliz, e o outro vendo também quis aquilo, também quis aquelas palavras. Mas a interpretação do sonho do padeiro não era tão boa. Então, muitas vezes a gente olha para a vida de alguém e a gente pensa, nossa, que coisa bonita, que coisa bacana, eu quero isso para mim também. Mas nem sempre aquilo que o outro está vivendo, aquilo que o outro está recebendo é para a gente. É para as nossas vidas, é para o nosso contexto, é para a nossa realidade. Então a gente tem que se contentar com aquilo que é para nós. E aconteceu realmente como José interpretou do sonho daquelas 2 pessoas. Um realmente foi morto e o outro foi solto e voltou a trabalhar com o faraó. Mas olha só, lembra que José tinha pedido para ele, lembra de mim quando você estiver lá diante do faraó? E vocês acham que ele lembrou? Não imediatamente. Passaram-se 2 anos. 2 anos até que surgisse o momento que aquele copeiro ia lembrar do José que estava lá na cadeia. José fez uma coisa boa, estava fazendo as coisas certas e a bênção de Deus parece que estava demorando para chegar até ele. E nós então vemos a Bíblia nos contando, nos mostrando que o faraó teve um sonho e a Bíblia fala que ninguém podia interpretar aquele sonho. E aí então o copeiro lembrou do José, falou, eu conheço um cara que pode interpretar. E ele foi então falar com o faraó e disse, olha, tem uma pessoa que está presa, vamos trazê-lo. O faraó então traz José à sua presença e José, quando chega Faraó e Faraó conta o seu sonho, ele diz, olha Faraó, não sou eu que vou interpretar, mas é o Senhor, é Deus que vai interpretar. Faraó então conta o sonho para José, José dá a interpretação daquele sonho, diante também da direção, da orientação do Senhor.
E ele fala para Faraó, vão vir 7 anos de fartura sobre a terra e depois 7 anos de seca, 7 anos de fome. Se prepare. E o Faraó então entende que aquilo é realmente algo que vai acontecer, e ele se surpreende com José e ele coloca José para coordenar as atividades nesses anos que se seguiriam. José se torna então alguém muito importante. E o Faraó, ele reconhece que o Espírito de Deus estava com José, que José tinha o Espírito de Deus. Olha que bacana. E aí, queridos, vocês se lembram que lá no começo eu disse que os irmãos de José o venderam para que ele estivesse longe deles? O venderam, mandaram ele para longe, não queriam ele por perto. Mas aí aconteceu como no sonho de Faraó, vieram 7 anos de bênção, 7 anos de fartura, mas depois disso vieram 7 anos de seca. E nesses 7 anos de seca, nesses 7 anos de fome, a fome também chegou até a família de José, que estava numa outra terra, que estava numa terra distante do Egito. E onde é que tinha comida guardada? Onde é que eles poderiam buscar comida? Lá no Egito. E quem é que estava cuidando da comida? Quem é que estava oferecendo comida, liberando comida para o povo? O José. Os irmãos dele, então, orientados pelo pai, vão até o Egito. E lá, sem saber quem era José, que José que estava ali diante deles, eles pedem comida. E José, nesse momento, ele poderia tripudiar em cima dos irmãos. Talvez ele poderia olhar para eles e dizer assim, tá vendo? Vocês não me queriam por perto. Vocês me mandaram para cá, vocês me humilharam, vocês me venderam. E olha onde é que eu estou agora, e olha isso daqui. Mas José não era assim. José não tinha esse espírito dentro dele. José, ele não queria ficar sapateando na cara dos irmãos. José, ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Olha só, ele tem um encontro com os irmãos. E depois de algumas situações que você vai ler ali, com certeza, durante a semana, lá em Gênesis, que antecederam ali o perdão. Mas há aquele momento em que eles se abraçam, eles se perdoam. E os irmãos de José ficam sem palavras, talvez envergonhados, talvez sem entender muito bem o que estava acontecendo. E José então diz para eles, olha, não se preocupem, porque não foram vocês que me mandaram para cá. Deus me mandou para cá, me antecipou a minha vinda para cá antes de vocês, para que eu preservasse a sua descendência. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha só o coração de José, como era um coração cuidado, tratado por Deus. E, queridos, José, ele só pôde fazer isso, ele só pôde viver todas essas coisas na vida dele, porque ele sabia exatamente quem ele era. José, ele conhecia a sua identidade. José, ele sabia que ele era servo, que ele era filho de Deus. E como servo, e como filho de Deus, como um filho de um pai amoroso, como um filho de um pai amado, ele entendia que ele deveria glorificar a Deus. Quando ele estava lá com a sua família, quando ele estava trabalhando para o Potifar, quando ele estava na cadeia, quando ele estava trabalhando para o Faraó, ele glorificava a Deus. E em todos os momentos Deus era com ele. José, ele entendeu o seu propósito. E o propósito de José e de cada um de nós, queridos, era e é glorificar o Senhor nosso Deus. Esse é o propósito das nossas vidas. É por isso que nós existimos. É por isso que cada um de nós está aqui, para glorificar o Senhor. A nossa vida existe porque Deus, ele é um ser repleto de amor. Deus, ele não precisava nos criar, mas ele tinha interesse no nosso relacionamento. Ele tinha interesse em ter comunhão conosco. Então ele nos cria e, apesar do pecado, ele dá um jeito de que a nossa comunhão seja restabelecida.
E nós podemos então estar junto do Pai, nós podemos estar juntos com o Senhor. Nós estávamos separados do Senhor, nós estávamos perdidos, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos reconectou com o Pai. E hoje nós temos liberdade para estar junto com esse Pai amoroso. E falando em Jesus, é alguém que eu posso pensar em identidade e dizer que Jesus sabia exatamente quem Ele era. E olha só, Jesus, quando foi tentado por Satanás lá no deserto, Satanás questionou o quê? A identidade de Jesus. Lembra-se do que Satanás disse? Ele disse, se tu és o Filho de Deus. Olha só. Mas Jesus, ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que sim, ele era o Filho do Deus Altíssimo. Ele sabia o propósito de sua vida. Ele sabia o porquê que ele estava ali. E ele resistiu à tentação, e ele foi firme, e ele venceu aquela batalha. E ao sair dali, alguns momentos depois, ele foi para ser batizado por João Batista. E nesse momento, ou melhor, logo após o seu batismo, o Espírito Santo de Deus ele aparece. E a voz do Pai pode ser ouvida dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha só, queridos. E a partir dali, Jesus dá continuidade na sua missão, Jesus dá continuidade nas suas tarefas, naquilo a que ele se propôs a fazer aqui na terra, no seu propósito de glorificar a Deus, de reconectar as pessoas ao Pai, de nos dar o exemplo de vida. Porque ele sabia exatamente quem ele era, ele sabia o que ele tinha que fazer. E para sabermos, queridos, para vivermos isso nas nossas vidas, nós precisamos fazer como Jesus, ter intimidade com o Pai. E como é que eu faço isso? Como é que eu tenho intimidade com um ser tão superior, com um ser que parece que está tão distante? Intimidade se dá através do nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus se dá no dia a dia, nas suas coisas diárias, no seu momento de devoção, nos momentos que você ora ao Senhor. Quanto mais você ora, quanto mais você busca Deus, quanto mais você se entrega, quanto mais você está na presença de Deus, mais intimidade com Ele você tem. E quanto mais intimidade, mais você reconhece e sabe qual é a sua identidade. E conhecendo a sua identidade de filho, de filha amada de Deus, você sabe exatamente qual é o seu propósito. Você percebe, entende, sabe que você tem que glorificar ao Senhor. E quando nós percebemos a nossa identidade, nós entendemos que todos os cristãos, todos os filhos de Deus foram chamados para anunciar as obras do Senhor. Foram chamados para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós fomos chamados para o ID, que está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que diz que devemos ir anunciar a todas as criaturas. Você e eu fomos chamados para isso. Todos nós, sem exceção. Não é só para as pessoas que pregam, não é só para as pessoas que cantam, é para todos nós. Esse chamado de Deus para anunciar o Evangelho, para anunciar as obras de luz do Senhor, para anunciar as obras daquele que nos tirou das trevas para a luz, é para todos nós. E quando você entende a sua identidade, o seu propósito, você busca ao máximo cumprir o seu chamado. E pode ser que em algum momento Deus queira te usar num ministério específico, com um dom específico. Pode ser que Deus queira te usar em algumas daquelas atividades que a gente falou no começo, que a gente mencionou no começo. Mas se Ele não usar, se você não for colocado num grupo de louvor, se você não for chamado para pregar, se você não for chamado para ministrar uma lição bíblica, não se preocupe. Olhe para Cristo e continue cumprindo o seu chamado e entendendo o propósito da sua vida, que é glorificar a Deus. Pode ser que você realize sim essas atividades, mas pode ser que não. Mas não deixe nunca, jamais, de cumprir o propósito que Deus tem para você, que Deus tem para cada um de nós.
para todos nós. Permita que o Espírito Santo de Deus te direcione. Permita-se relacionar-se com o Senhor. Permita-se deixar de lado essas preocupações. Permita-se viver a sua vida com leveza. Permita-se a entrega genuína ao Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, no seu coração, e viva o amor pleno do Senhor. Nós devemos desejar a intimidade com nosso Pai. Nós devemos desejar relacionamento com o Senhor. Deixe que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida, no seu viver, e que Ele te use. E como é que você faz isso? No seu dia a dia. Glorifique a Deus, realize o seu propósito vivendo. Em cada ação do seu dia a dia, em cada momento do seu dia a dia, você está cumprindo o propósito de Deus, você está glorificando ao Senhor. Todas as vezes em que você é um cristão, todas as vezes que você dá bom testemunho na sua vida, pode ser na faculdade, na escola, no seu trabalho, na academia, no trânsito, que às vezes é difícil. Todas as vezes que você dá testemunho em qualquer lugar que seja, você está glorificando o Senhor. Todas as vezes que você está fazendo o nome do Senhor conhecido, através da sua vida, você está glorificando a Ele. Então permita que o Espírito Santo de Deus direcione a sua vida, que Ele cuide de você, que Ele te proteja, que Ele te guie e que Ele cuide do seu coração. Tranquilize o seu coração. Não tenha pressa para fazer as suas coisas. Não tenha pressa para realizar alguma atividade. Peça a direção do Senhor. Peça que o Espírito Santo de Deus cuide de tudo. E eu tenho certeza que quando você entender a sua identidade de filho, você vai compreender o propósito de Deus na sua vida. E eu quero te convidar.